Boa noite, meu caro amigo concurseiro. Nosso momento eleitoral de hoje vai abordar sobre as competências para julgar crimes eleitorais. Um assunto que cai praticamente em todas as provas de tribunais regionais eleitorais deste Brasil e que ainda confunde a maioria dos candidatos. Para que a gente possa entender como que se dá essa competência para julgar crimes eleitorais, a gente precisa ter acesso tanto ao Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 65 e a Constituição Federal de 88. Por quê? Tem dispositivos no Código que ainda não foram revogados, mas grande parte deles, principalmente em relação às competências para julgar crimes eleitorais, tivemos alterações a partir da promulgação da Carta Magna da Constituição Federal de 1988, ok? Primeiro aspecto que nós precisamos tratar é o seguinte: crimes eleitorais, todas aquelas condutas que vão ferir o processo eleitoral como um todo, aqueles atos ilícitos, estão presentes no Código dos artigos 289 ao artigo 354 e nas leis infraconstitucionais. Por exemplo, a Lei Complementar 64/90, nós temos também na própria Lei das Eleições tipificações criminais eleitorais, ok? Veja, quando eu falo de Código Eleitoral, de crime eleitoral, lembrando que esse crime eleitoral ele será passível de uma pena de detenção ou reclusão e ou multa, né? Então nós temos uma sanção pecuniária para esse tipo de penalidade criminal eleitoral. Ok? Bem, feito isso, a gente precisa entender o seguinte: a responsabilidade para investigação e apuração de um crime eleitoral é função exclusiva da Polícia Judiciária da União, né? Polícia Federal. Mas o que nós precisamos entender aqui? Que o Tribunal Superior Eleitoral já autorizou como competência supletiva a autoridade policial estadual para esse tipo de crime. Né? Veja, o que mais cai dentro das provas é qual que é o órgão responsável por julgar um crime eleitoral. Nós precisamos lembrar que os crimes eleitorais e os crimes comuns foi dito pelo Supremo Tribunal Federal o seguinte, que crime eleitoral, crime comum para efeito de competência penal original do Supremo. Veja que o crime eleitoral e o crime comum estão no mesmo patamar. Então, em algumas situações, tanto o crime eleitoral quanto o crime comum, ele será julgado por um mesmo órgão. Por exemplo, é o caso do Tribunal Superior Eleitoral e o STF. O Código Eleitoral, no seu artigo 22, trazia o seguinte, que era a competência do TSE processar e julgar crimes eleitorais e comuns dos juízes dos próprios tribunais regionais e os seus próprios juízes. Ou seja, cabia ao TSE julgar os crimes eleitorais dos membros do TSE e dos membros do TRE. Ou seja, aqueles 7 membros no mínimo do TSE e os 7 membros dos TREs. Só que a partir da Constituição Federal de 88, nós tivemos uma grande mudança. A competência para julgar crimes eleitorais e crimes comuns, porque eles estão no mesmo patamar agora, então tanto para crimes eleitorais quanto crime comum, quando for membro de Tribunal Superior Eleitoral, a competência agora é do Supremo Tribunal Federal. Então veja só, processar e julgar originariamente os membros dos tribunais superiores eleitorais. Então anote aí, membros do TSE, tanto crime comum quanto crime eleitoral, cabendo ao STF. Ah, professor, mas os membros dos TREs? Os membros do TSE, a competência é do STF. Isso ficou claro? Os membros dos TREs, agora não é mais competência do TSE, é competência do STJ. Então, compete ao STJ, olha só, processar e julgar originariamente os membros dos tribunais regionais eleitorais. Então, veja, vamos lembrar, fazer a tabelinha. Membros do TSE, crime comum e crime eleitoral, STF. Membros dos TREs, crime comum e crime eleitoral, STJ. Agora eu tenho os juízes eleitorais que são de primeira instância, aqueles que são titulares de uma zona eleitoral. A esses, tratando-se de crime eleitoral, veja só, cabe ainda aos
TREs. Então, compete aos TREs processar e julgar os crimes eleitorais cometidos pelos juízes e caberá aos tribunais de justiça processar e julgar privativamente, no caso aqui, né, compete privativamente, quando se tratar de crime comum. Então, para crime comum, Tribunal de Justiça. Para crime eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Então, faça uma tabela na sua cabeça o seguinte: membros do TSE, quem julga para crime comum e crime eleitoral, STF. Então, vamos fazer aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, membros do TSE, crime comum e crime eleitoral. Quem julga? STF. Agora, membros dos TREs para crime comum e crime eleitoral, STJ. E para juízes eleitorais, aqueles titulares de uma zona eleitoral de primeira instância, crime comum, Tribunal de Justiça, crime eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais. Fez essa tabelinha? Você não esquece jamais esse quadro, ok? Só para a gente lembrar, para ficar ainda melhor, mais completo, ainda cabe ao STF, veja só, processar e julgar os crimes, né, que forem cometidos, só para você lembrar aí, dos crimes do presidente da República e do vice e dos deputados federais. Ao STJ, nós temos quem aqui? Os governadores de estado, né? Temos também os deputados estaduais, temos aí competência do STJ, vamos só recapitular. Competência do TSE para competência do TSE para presidentes da República e deputados federais, e ainda do STJ nós temos os próprios governadores de estado, deputados estaduais, ok? Um grande beijo para vocês, um grande abraço, bons estudos e até o próximo momento eleitoral. Tchau, tchau.